Bora, meus amigos, cara, mais um cara relevante aqui da nossa região. Uma honra de bater esse papo aqui com ele. Tem muita coisa para falar. Tem coisa demais do Sebrae pra gente conversar, mas como todo mundo que passa por aqui, a gente fala sobre empreendedorismo e também a história do cara, porque é o que eu mais gosto de escutar, é as histórias de jornada empreendedora e aqui da região. Itamar, obrigado por estar aqui comigo, viu? Isso, Alberto. Beleza, tamo junto. Pensar em empreendedorismo é pensar em quê? Na sua opinião? Diga aí. Empreender é um desafio para todo mundo, né? A gente tem que entender a demanda. Entendeu a demanda, você traz a solução. Isso. Eu vejo dessa forma. Na verdade, nós temos alguns tipos de empreendedorismo. De empreendedores, né? Na verdade, você tem aquele por necessidade, e aquele por vocação. Por necessidade é aquele que trabalhou ou tal, tem uma oportunidade, recebe uma grana e a partir dessa grana ele começa E aquele que está na veia, aquele que enxerga chifre na cabeça de jumento, né? Jumento não tem chifre, mas é o desafio. E aí, muito jovem, eu comecei a enxergar a condição empreendedora como um movimento importante para a gente, né? Eu acho que, como eu nunca pensei em estar fazendo concurso não era a minha pegada, eu tinha que, ou você, no estado do Rio Grande do Norte, numa cidade natal, ou você vai empreender, ou você vai querer estudar para concurso, ou você vai ser comerciário. E eu disse, eu não quero ser comerciário, eu quero ser comerciante. Não é? Então eu quero poder dar um emprego, quero poder fazer a diferença. E aí, muito jovem, a gente começa a estudar e estudar tem que se capacitar. E eu percebi que o meu estudo era poder enxergar e mudar e transformar a vida das pessoas. Transformar a partir da sua história, da sua necessidade de poder fazer. E comecei a fazer algumas atividades e efetivamente, como farmácia, foi a primeira que me deu uma relevância, né? Que me deu... eu tinha trabalhado em algumas assessorias, feito algumas histórias, mas a veia empreendedora. Eu comprei uma farmácia numa drogaria. Porque você sabe qual é a diferença de farmácia? Não, eu ia perguntar isso, qual é a diferença de farmácia com drogaria? Para quem está assistindo aí, como é? Na verdade, a farmácia, ela manipula e comercializa. Sim. E a drogaria só comercializa, né? Então, aquela farmácia com pH, né? A antiga farmácia com pH, ela manipula e comercializa a droga. Mas, enfim... E aí esse movimento ele começa a entrar na minha veia com muita força. Participamos de um movimento importante no Rio Grande do Norte, que foi a Unifarma. Unifarma. A Unifarma era unir para crescer, não era você ter uma central de compras, você ter vários CNPJs, mas com um objetivo em comum, de fazer a diferença e tal. E nós fizemos isso, nós chegamos a ter mais de 300 farmácias no Rio Grande do Norte. Hoje eu acho que o número já ultrapassa 400 na Paraíba, Rio Grande do Norte, eu acho que está no Nordeste. Mas foi um movimento importante que nós entramos há 20 anos atrás, aproximadamente, liderado por um grupo de associativistas, encabeçado pelo presidente do sindicato na época, Marcelo Fernandes Queiroz, e que foi o nosso presidente da Unifarma durante um bom período. Bom, e aí eu tive algumas experiências desastrosas, não com relação a assaltos, a violência, e dei uma rompida com essa condição de farmácia, Alberto. E disse, olha, se eu vendia remédio para gente, eu posso vender remédio para o outro, para carro. Você mudou de ramo, mas continuou empreendendo, né? Exatamente. Eu tive um momento muito difícil de violência, realmente, né? E ao romper com esse movimento, a gente abriu um outro negócio, que era a IM Maciel, que tinha por objetivo atender autopeças. E ao começar a militar nessa área, eu me transformei no presidente do sindicato de autopeças. Caramba! Né? Já era um cara de liderança, né? Na verdade, ou foi uma coisa que aconteceu? É porque aonde você milita, aonde é importante que você dê opinião, que você construa possibilidades. E nós ficamos, tanto antes do sindicato, teve a associação comercial. A associação comercial é a que o Esquiavo hoje é à frente? Isso. Esquiavo. Eu vou dar um abraço aqui pro Esquiavo. Esquiavo, que eu sei que é amigão aí do Itamar e também aluno da Escola de Líderes da última mentoria, que eu sou fã, o cara é gente boa demais. Então, a associação comercial é a entidade mais antiga que nós temos no estado, Alberto.
ela data de 1800. Caramba! Então ela tem 130 e poucos anos. E ela surge, é o primeiro movimento associativista que representa e defende os interesses do setor produtivo da geração de emprego no Rio Grande do Norte. Ela está na Ribeira, a Associação Comercial Empresarial do Rio Grande do Norte. Foi a partir dela que surgiram os sindicatos, as federações, porque o movimento sindicalista, patronal e laboral, ele surge na década de 40, 50, no governo de Getúlio Vargas, que ele traz esse movimento para o Brasil, imitando o que ocorria na Europa, na Itália de então. Mas, enfim, eu estive no sindicato e também na Associação Comercial. Então, a Associação Comercial, eu passei o bastão para o Esquiavo, né? Hoje eu estou na Federação das Associações Comerciais, e que nos levou a essa militância em defender o associativismo dentro de uma atividade empresarial, gerando emprego, mas pensando inclusive coletivamente, porque você não faz nada sozinho. Ninguém faz sozinho. E você, para poder transformar vidas, para transformar negócios, você precisa ter espaços importantes de debate. A associação é um, o sindicato é outro, as federações, tanto a FACERN, que é a Federação das Associações Comerciais, ligadas às associações comerciais, como a Federação do Comércio. A Federação do Comércio tem no seu guarda-chuva 14 sindicatos, né? Então, esses sindicatos são aqueles que é o que diferencia, Alberto, um sindicato de uma associação. É a questão da convenção coletiva. A associação ela é importante, ela aglutina, ela discute, mas ela não consegue virar uma chave, por exemplo, com a carta sindical, que o sindicato tem. Então, os sindicatos ele tem carta sindical autorizada pelo Ministério agora não é porque houve uma mudança, agora ele passou a ser o Ministério da Economia, mas é da Indústria e Comércio inicialmente. Sim. Depois passou, porque entra um governo novo, ele muda a estrutura ministerial, consequentemente afeta nas suas ligações. Então, mas me parece que agora é Indústria e Comércio. Então ela libera, ela lhe outorga, dá o direito de você poder fazer aquele trabalho. Enfim, e durante esses anos eu tenho ocupado um espaço no sindicato e sou um militante da causa da pequena empresa no meu país, no meu estado. Porque da FACERN eu ocupo uma posição agora estratégica na CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Nós fomos eleitos vice-presidente da pequena empresa e é esse assento que eu estou na CACB, porque estou presidente da Federação das Associações aqui, me levou a ter outra questão, que eu estou no Sebrae Nacional. Então, estando vice-presidente da pequena empresa, eu estou ocupando agora a posição de conselheiro do Sebrae Nacional. Isso, você tinha me dito ali nos corredores que é uma coisa nova, né? Não tinha nenhum potiguar. Exatamente. Representando o setor produtivo com assento no Sebrae Nacional, é o primeiro momento, né, que você tem. Eu represento a CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Então, é um momento histórico, inclusive. É uma vitória, né? É uma vitória. Para o nosso estado. Com certeza. Vamos já quase para o final aí, que é Express, viu, Itamar? Eu vou fazer um podcast lá no Sebrae, 3 horas, eu vou com o Itamar. Itamar, sobre a questão do impacto, você falou um dado no encontro que a gente teve, são 150 mil mês, não é isso? Microempreendedores individuais? Nós temos, é uma conta mais de padaria. Conta de padaria. De umas 200 mil CNPJs que nós temos no Rio Grande do Norte, 150 mil são MEI. Então, e a nível de Brasil são 12 milhões de MEIs. É muita gente. É um impacto social muito grande, é uma política pública, porque na verdade MEI não é sinônimo, Alberto, não é sinônimo de empreendedorismo, mas sim de sobrevivência, porque a maioria está ali para ganhar seu pão, para poder, não consegue emprego e efetivamente faz alguma ação. Falando sobre o Sebrae nesse ponto, que você está lá à frente, né, na cadeira, como você gosta de falar, como é que é o impacto hoje do Sebrae, que inclusive eu escutei aqui nos corredores, sem você estar próximo, o quanto o Sebrae da nossa região é diferente de outros Sebrais, na forma de transformação, de estar junto com o empresário, junto com o microempreendedor. Como é que está hoje a atuação de novos projetos e tudo que vocês vêm fazendo? Assim, a gente tem muito, eu tenho muito o que falar sobre isso, então, mas vou me deter sintetizar, talvez. Eu vou tentar dizer o seguinte, por exemplo, nós temos hoje uma lei do queijo artesanal. Essa lei, ela foi
Claro que foi a Assembleia Legislativa que apresentou, mas foi o trabalho e a discussão do SEBRAE. Então, efetivamente, um pequeno negócio do sertão nordestino, do nosso Seridó, onde o queijo artesanal é uma referência, hoje você tem as queijeiras. Então, isso é uma ação importantíssima de valorização do homem do campo e daqueles que produzem na ponta. O queijo de coalho, o queijo de manteiga. Então, isso é uma ação. Você tem a bonelaria. A bonelaria no nosso sertão, ela se transformou. Era um boné para campanha publicitária, campanhas eleitorais. Quando acabou com essa questão desse boné, eles se reinventaram. E hoje os caras estão produzindo para o Brasil. Para o mundo, porque exporta, né? Exporta. Então, assim, você tem umas ações fantásticas, né? Você tem as oficinas de costura, que tem uma participação importante do SEBRAE. Você imagine que você chega em São José de Seridó, é quase um emprego pleno. O que você via naquela cidade chamada São José da Bonita, próximo de Caicó. Então você encontra uma realidade hoje transformada com os pequenos negócios, né, com as oficinas de costura. Enfim, você tem ações que nós poderíamos passar. O SEBRAE tem um papel fundamental, é o serviço de apoio. Ele apoia, ele contribui, ele constrói, ele faz a diferença. E tem um conselho deliberativo composto pelas entidades sindicais. Então, assim, pelos ESs como um todo, pela Federação da Agricultura, pela Federação da Indústria, pelo comércio, principalmente. E você tem os atores financeiros, Banco Brasil, Caixa Econômica, você tem o governo do Estado. Enfim, esse conselho ele é importante para poder dar o norte, deliberando as grandes políticas para o Estado e para o pequeno negócio. Então, assim, o SEBRAE Rio Grande do Norte hoje, por exemplo, essa convenção, a 21ª, efetivamente é uma construção. O SEBRAE está presente. E aí, de antemão aqui, a gente já coloca e parabeniza a FCDL e a CDL Mossoró, Estênio e tudo lindo aqui, maravilhosa então, mais de 1.000 né? pessoas, fomenta a economia com um debate importante tributário, nós precisamos transformar isso. E aí eu faço só para fechar agora, e se deixar eu falo mesmo. Lógico, pode falar. Mas assim, nós temos a lei geral. A lei geral que nós temos que tirar o chapéu para a governadora Fátima. Mas nós precisamos, porque vários outros governos nós reivindicávamos e não saía. Saiu a lei geral. Mas nós precisamos agora implementar. Então o SEBRAE defende a implementação já, para que nós possamos construir e fortalecer cada vez mais os pequenos negócios, que geram 98% do emprego direto no nosso estado. Rapaz, se deixar o homem fala mesmo. Ó, esse cara fala com olho assim, de cara que quer ajudar mesmo o empreendedor, e eu já converso com ele aí pelo menos há um mês. Fico feliz de ter pessoas que representam, né, tem representatividade pra gente e que realmente quer transformar. Porque tem tantas cadeiras aí e às vezes é ocupada por pessoas que talvez não querem realmente, efetivamente ajudar as pessoas no DNA. Então, parabéns, Itamar, pelo que você vem fazendo. A gente se conheceu recente, mas já ouvi falar sobre seu trabalho hoje representando lá dentro do SEBRAE. E quem está vendo aí sabe que eu tenho a Escola de Líderes e vou dizer a você, a gente só consegue impactar tantas empresas porque o SEBRAE está junto. A gente hoje é parceiro também lá do IEL. Então tem essa questão de ajuda aos empreendedores e fomentar. Quem não conhece o SEBRAE, às vezes tem até um bloqueio. Ah, não sei se eu vou lá no SEBRAE, não sei o quê. Eu falei, vai lá no SEBRAE que tem solução para tudo, né? Impressionante. Nós temos, e só para dar um alô, este ano nós temos a Feira do Empreendedor na Zona Norte de Natal. E próximo ano nós vamos fazer agora a Feira do Empreendedor aqui em Mossoró. Vai ser a maior feira dos últimos anos. Esse ano? Próximo ano. Esse ano fizemos na Zona Norte de Natal e o próximo nós iremos fazer aqui em Mossoró. Última coisa, viu, Yuri? O próximo ali já tem uma fila de gente ali esperando para poder a gente bater um papo. O palco aqui é democrático. Eu sei que o Itamar gosta dessa coisa. Ó, Itamar, falando com o Itamar lá de alguns anos atrás, quando você começou na jornada empreendedora, não tem essa máquina, mas vamos brincar que tem uma máquina do tempo. O que você falaria para o Itamar lá do passado, desde no início da jornada empreendedora? Sonho que se sonha só é só um sonho. E você, quando sonha junto, você pode fazer a diferença. Então, você precisa estar junto dos sindicatos, junto das associações, para poder somar e concretizar o seu sonho. Parabéns, meu amigo. Ó, cara top aqui. Vou fazer um grandão lá de 2 horas com o Itamar, que tem coisa para falar. Gente, vai vir mais gente aí bacana como o Itamar. Obrigado, Itamar, pelo momento com a gente aqui. Valeu, Alberto. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço.